Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Saudade de estudar um pouquinho de direito de trabalho? Vamos voltar então, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar da unidade 4, duração do trabalho, duração da jornada de trabalho. Nós vamos ver então hoje aquilo que envolve desde jornada de trabalho, horas extras, banco de horas e compensação. Certo? É extremamente relevante para o estudo do direito do trabalho saber o controle da jornada, que o controle da jornada ele tem algumas repercussões tanto biológicas quanto econômicas, quando nós falamos da remuneração especificamente do trabalhador. Vamos lá, primeira coisa, por que ter uma limitação do controle de jornada? Essa limitação ela se deve por diversos fatores, tanto biológicos, sociais e propriamente econômicos. Então, pensem o seguinte, ó, quando nós tínhamos historicamente jornadas de trabalho extremamente longas, em que os empregados acabavam tendo um esgotamento físico muito grande, os acidentes de trabalho, da mesma forma, eram muito maiores e mais graves. Por quê? Porque o empregado estava esgotado e, com isso, acabava tendo um risco maior no exercício da sua atividade profissional. Desse modo, temos aqui surgiu a necessidade de ter um controle maior em relação a essa jornada, por isso que a legislação historicamente foi evoluindo ao ponto de termos hoje uma limitação real do controle da jornada de trabalho. E essa limitação está lá no texto constitucional, trazendo no artigo 7º a definição do que é e qual é a jornada de trabalho legal hoje no Brasil, certo? Então aqui nós pensamos em questão biológica, uma questão de saúde do ser humano, social para evitar uma segregação, um isolamento, porque o indivíduo não teria, aquele que trabalha muito não consegue se relacionar com os familiares, com amigos, e ainda econômico, porque diminui o risco de acidente de trabalho e um trabalhador com esgotamento físico ele vai acabar rendendo menos também, certo? Em relação a isso, antes de nós definirmos o que é jornada, nós temos que trazer alguns outros conceitos. Primeiro, horário de trabalho. Horário de trabalho é o período em que o empregado que ele sai da sua residência do período de descanso e vai por período de trabalho efetivamente. Horário de trabalho, então, é desde o início até a saída desse período destinado a vender a sua força de trabalho, ao exercício profissional. Nesse meio tempo, vai ter um intervalo para o descanso. Então, o horário de trabalho ele abrange tudo, tanto o horário de trabalho e o horário de descanso. A jornada é diferente. A jornada de trabalho é efetivamente o período de trabalho, seja ele o efetivo trabalho exercido ou o período à disposição do empregador. Mas ele é pontuado e considerado como o tempo destinado ao trabalho, à disposição. E é esse que vai ser remunerado. O período de descanso não vai ser remunerado, certo? O que nós temos que destacar quando falamos de jornada, então? Qual a jornada de trabalho normal prevista na Constituição e na CLT? A jornada de trabalho normal no Brasil ela é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ainda podendo definir 220 horas mensais. Mas a previsão lá no artigo 7º e no artigo 58 da CLT, 7º da Constituição e 58 da CLT, fala em a jornada de trabalho não poderá exceder 8 horas diárias e 44 horas semanais. É isso que vai regir, então, o que tange a jornada de trabalho. O que vai definir se há hora extras ou não é essa limitação de 8 horas diárias e 44 horas semanais, certo? Mas existe uma jornada que ela traz uma atenuação a essa regra. Ela é um caráter de exceção, que é a jornada de 12 por 36. O que isso quer dizer? O empregado trabalha 12 horas e folga 36 horas. Então, a partir dessa sistemática, ele não vai haver uma remuneração referente a horas extras por ter ultrapassado essas 8 horas, que é a jornada tradicional, exatamente porque ele vai ter um período de descanso bem maior. Então pense o seguinte, pode ter a regra geral, 8 horas diárias e no máximo 44 horas semanais, ou a definição de jornadas de 12 por 36, trabalha 12 horas e folgam 36 horas.
Quando eu estiver diante desse tipo de jornada, nós temos que ter a observância aqui em relação à necessidade de ter previsão contratual. Até a reforma trabalhista não era possível se estabelecer esse tipo de jornada por acordo individual. Agora é possível. Após a reforma, é possível a definição de jornada de trabalho, jornada de 12 por 36, com acordo individual, aquele que é estabelecido entre o empregado e o empregador tão somente, certo? Uma outra peculiaridade que nós temos que observar aqui, jornada de 12 por 36, não haverá prorrogação da jornada noturna. O que isso quer dizer? A jornada noturna, para o trabalhador urbano, ela perdura das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia. Caso a jornada do trabalhador tradicional ela se estenda além das 5 horas no dia seguinte, pense o seguinte, ele começou a trabalhar às 10 e acaba às 6 ou 7 horas do dia seguinte. Ele vai receber adicional noturno até o final da jornada. Se, por mais que a lei estabeleça como limite até às 5 da manhã, se a jornada se estender até 6, 7 horas, ele vai receber com o adicional de 20%, o adicional noturno, além desse período. Ocorre o seguinte, que quando eu estiver diante de uma jornada de 12 por 36, aí é diferente. Aí, se ultrapassar a jornada de 12 horas, se estender além das 5 horas da manhã, eu vou receber adicional noturno somente até as 5 horas da manhã. A partir das 6 horas, 7 horas além, eu não vou receber com o adicional noturno, certo? Então, quando a jornada for de 12 por 36, segue a regra legal do adicional noturno apenas entre 22 e 5 horas da manhã. Não haverá prorrogação. Mas não se preocupe que isso nós vamos estudar mais adiante e eu vou repetir em relação a isso, essa regrinha. Trabalho extraordinário. Trabalho extraordinário, também chamado de horas extras, que é o trabalho que extrapola a jornada normal, então de 8 horas diárias, ele vai ser remunerado, mas a remuneração vai ser superior à hora normal. Por exemplo, o valor da hora normal paga o trabalhador, um exemplo aqui fosse R$10, as horas extras vão ser remuneradas com, no mínimo, 50% a mais do que o valor da hora normal. Se a hora normal é R$10, a 50% a mais, eu vou estar remunerando em R$15 por cada hora extra que esse empregado exerça, certo? Então, é no mínimo. Pode haver em convenção, acordos, a previsão de a remuneração de horas extras superior, 100% a mais, sem problema nenhum. Nunca vai ser inferior a 50% do valor da hora normal, certo? O que mais que nós podemos definir aqui? Tem um limite máximo de horas extraordinárias, de horas extras que o empregado pode fazer? Tem um limite legal, artigo 59 e 61 ali da CLT, nós vamos ter no máximo 2 horas diárias. Então, a jornada normal de 8 horas, eu posso trabalhar no máximo 10 horas e vou receber como horas extras essas 2 horas a mais. Mas se eu trabalhar 11, 12 horas, eu não vou receber? Não, não é isso. Eu vou ter que ser remunerado como horas extras todo o excedente. Porém, legalmente só é admitido 2 horas além das horas normais. Então, no máximo 10 horas diárias. Eu posso exercer a profissão recebendo 2 horas como horas extras. Porém, se vier a ultrapassar esse período, vai ter que ser remunerado também, né? Mas aí estaria fugindo da norma legal, que é no máximo 2 horas diárias. 2 horas extras diárias, certo? E em relação à jornada, o início e o término dela, tem um período de tolerância em que não vai ser remunerado se eu chegar antes ou eu não vou ser descontado do meu salário se eu chegar depois? Tem. O que a legislação fala? Artigo 58, parágrafo 1º. Vai haver uma tolerância de 5 minutos, seja no início ou no final, e não pode ultrapassar 10 minutos diários. O que isso quer dizer? Eu tenho o limite de chegar atrasado 5 minutos no início e sair antes 5 minutos no final. Eu não posso ultrapassar 10 minutos no dia. Eu botei um exemplo no material de vocês que eu enviei. Se o empregado se atrasa 7 minutos para o início da jornada, ele vai ter descontado? Quanto que vão descontar dele? Vão descontar 2 minutos ou 7 minutos?
nessa regra, vão descontar os 7 minutos, porque independente dele ter passado 2 minutos só a mais do que é tolerado, quando ultrapassou, eu considero todo o período, e eu não vou considerar apenas 2 minutos. Não tem 5 minutos de crédito. Esses 5 minutos é de tolerância. Agora, se passou, eu considero todo o período, todos os minutos de atraso. Então, os 7 minutos de atraso vão ser considerados aqui também, certo? E aqui nós temos uma outra peculiaridade, ó, que a reforma trabalhista possibilitou, mediante acordo individual ou também coletivo, pactuar quanto à jornada respeitando normas constitucionais. Isso aí é a regra que a gente já falou daquele empregado que é o hiperempregado, aquele que tem uma remuneração, tem curso superior, uma remuneração superior a 2 tetos do INSS. Então, é a possibilidade por acordo individual, mas ainda pode se estabelecer por acordo ou norma coletiva, ter uma previsão diferente disso, mas sempre respeitando a jornada constitucional de 8 horas diárias, certo? O que mais que nós podemos destacar aqui, ainda em relação a esse controle de jornada? É possível ter, ou melhor, é obrigatório ter o registro de jornada, o registro ponto. É obrigatório legalmente, conforme o parágrafo 2º do artigo 74, para empresas que possuírem mais de 20 trabalhadores. Isso, até setembro de 2019, o limite eram 10. Acima de 10 trabalhadores já necessitaria ter o registro ponto. Agora, com a Lei 13.874 de 2019, se estendeu para 20. Então, até 20 empregados não é obrigatório ter o controle, o registro ponto. A partir, então, mais de 20, aí eu preciso fazer o registro da jornada, certo? E aqui o parágrafo 4º do artigo 74, que também foi... a redação foi trazida pela Lei 13.874 de setembro de 2019, trouxe a seguinte previsão. É possível agora o registro ponto por exceção à jornada regular de trabalho mediante acordo individual escrito, ou ainda convenção, acordo coletivo, esse admitido. Mas olha o detalhe, por acordo individual entre empregado e empregador, eu posso fazer o registro por exceção. O que eu quero dizer com isso? Que se o empregado estiver cumprindo a jornada normal, a jornada tradicional, sem alteração, ele não precisaria fazer o registro ponto. Só iria ter a necessidade de se fazer caso houvesse alguma anormalidade. Seja ele tenha chegado atrasado, chegado antes ou saído após a jornada tradicional, então só haveria o registro quando houvesse anormalidades. Se tivesse dentro daqueles 5 minutos de tolerância, não teria necessidade de registro. Agora, se isso vai ser benéfico ou se isso não vai trazer prejuízos para o empregado, o tempo vai dizer, mas a meu ver é difícil, é bem complicado para o empregado diante de uma situação dessa em que ele não é obrigado a fazer o registro, ele só vai ter que fazer o registro quando houver alteração, de haver uma pressão por parte do empregador de, toma cuidado aí, de haver uma certa pressão para ele não fazer o registro, digamos, se ele sai alguns minutos além dos 5 posterior, após o término, ele então teria direito a alguns minutos de hora extra e haja uma pressão para que não seja feito o registro. Então, é uma situação temerária, né? Pode ser que, depende do empregador, obviamente, que haja o registro pontual, correto, mas aqui abriu-se uma exceção, então. Só haver o registro quando houvesse uma exceção à regra. Então, se a jornada for tradicional, cumprindo no máximo 5 minutos de tolerância no início e no final, não haveria necessidade de registro. É uma nova possibilidade que foi introduzida aqui em 2019, certo? Bom, falei em jornada de trabalho. O que nós temos que observar aqui, além disso, jornada de trabalho é o período que vai ser remunerado, vai ser contabilizado para a remuneração do empregado, porém, nós temos que saber, esse período, ele necessariamente precisa estar trabalhando ou ele pode receber sem efetivamente estar trabalhando? Pode, então olha só, vai ser considerado jornada de trabalho tempo à disposição do empregador, seja ele trabalhando ou parado aguardando receber
orientações. Então, não necessariamente ele tem que estar lá exercendo uma determinada atividade. Ele pode estar aguardando a orientação, aguardando o mando do empregador, e esse período que ele está aguardando, ele também vai ser remunerado sem problema algum, certo? Pense o seguinte, o empregador, no final da jornada, pede para o empregado, aguarda um pouquinho que eu vou te passar as orientações para tu trabalhar amanhã. Ele não estava mais trabalhando, porém o empregador mandou ele aguardar para receber orientações. Se ele ficou esperando o empregador lá no final da jornada meia hora, uma hora e meia, esse período excedente vai ter que ser pago como hora extra, porque ele estava à disposição do empregador aguardando ordens. Então aqui tem um detalhe, ó. O artigo 58 do parágrafo 1º lá da CLT, juntamente lá do parágrafo 2º do artigo 4º, fala que algumas situações que até a reforma trabalhista elas poderiam ser tidas como jornada de trabalho, agora, por quê? Porque determinadas matérias eram levadas ao judiciário, à Justiça do Trabalho, e muitos juízes reconheciam como tempo à disposição e mandavam o empregador remunerar o empregado. Porém, aqui, para evitar esse tipo de situação, o legislador alterou a CLT, trazendo previsão de que, ainda que ultrapasse 5 minutos de tolerância, se o empregado ficar na sede da empresa fazendo atividades diferentes daquelas profissionais, como, por exemplo, prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, troca de roupa para o uniforme, não vai ser considerado jornada de trabalho e não vai ser remunerado, certo? Aqui, ó, na prática, o que acontecia? Muitos empregados que, eles, em razão da sua atividade, eles utilizavam uniforme, equipamentos que eles demoravam um tempo para tirar tudo aquilo, às vezes tinham que tomar banho, eles depois iam até a Justiça do Trabalho reclamar o pagamento desse tempo de gasto da troca do uniforme, dos equipamentos, até colocar a roupa de passeio, a roupa para retornar às suas residências. E ganhavam. Com isso, agora há uma previsão expressa na legislação dizendo que esse período, esse tempo gasto com a troca do uniforme para a roupa não vai mais ser remunerado, não é mais considerado como tempo à disposição e não vai integrar a jornada de trabalho, certo? O que mais? Hora in itinere. O que é hora in itinere? A hora in itinere é o tempo que o empregado gasta para sair da sua residência e ir até a empresa e para da empresa retornar até a sua residência. Hoje, entendam isso, ó, hoje hora in itinere não é remunerada, ela em hipótese alguma vai integrar a jornada de trabalho. Até a reforma era admitido quando a empresa estivesse localizada em local de difícil acesso ou não houvesse transporte público e o empregador fornecesse transporte particular para transportar o empregado da sua casa até a sede da empresa. Nesse caso, era considerado jornada de trabalho desde a saída até a chegada ao local onde ele exerce a sua atividade profissional, já era considerado jornada, desde a saída da sua residência. Hoje, não é admitido nenhuma hipótese, então, hoje, jornada de trabalho é o tempo efetivamente prestado, em que ele presta o serviço ou está à disposição lá na sede da empresa ou no local definido para ele exercer essa atividade profissional, certo? Uma outra regra envolvendo jornada de trabalho, artigo 62 da CLT, ele traz a definição de alguns profissionais, em razão da atividade que ele exerce, dos quais não terão controle de jornada, ou seja, estão livres do controle de jornada. Quais são eles? O empregado que exerce atividade externa incompatível com a fixação de horários. Hoje, eu vejo cada vez mais excessivo, caráter de exceção, esses profissionais. Por quê? Porque cada vez mais há a possibilidade, em razão dos meios tecnológicos, de haver um controle, de saber aonde o empregado está efetivamente, se ele está acessando um sistema da empresa, se ele está de fato trabalhando, por mais que ele não esteja na sede da empresa. Porém, essa matéria ela ainda é objeto de discussão no judiciário, na doutrina, então entenda o seguinte, se a atividade é incompatível com a fixação do horário, seja porque ele é um vendedor externo, que ele não tem hora certa para exercer sua atividade, ele exerce durante o dia, diversos períodos,
nesse caso não haveria fixação de jornada, ele não seria remunerado estritamente pela jornada, e sim teria uma outra forma de fixação. Pelo tempo, ele receberia pelo efetivo trabalho que ele presta, né? Pelas vendas, enfim, teria uma outra forma de controle, não efetivamente de tempo. O que mais? Os gerentes, aqueles então que nós já estudamos, ocupam uma posição de confiança, um cargo de confiança perante aquele empregador, e com isso eles perdem o caráter de ter um controle de jornada. Eles passam a não ter mais o controle de jornada, porque eles recebem uma remuneração acima daquela usual para o cargo que ele exercia anteriormente, exatamente por desempenhar esse cargo de confiança. Aí ele deixa de ter o controle de jornada e não recebe mais horas extras. E ainda, a partir da reforma, estabeleceu-se que os teletrabalhadores, aqueles que exercem atividade fora da sede da empresa, intermediada por meios de comunicação, por meios tecnológicos, as chamadas TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, esses são trabalhadores que não terão direito a horas extras, porque não será estabelecido o controle de jornada. Eu, particularmente, discordo da posição do legislador nesse quesito, por quê? Porque o teletrabalhador, por vezes, ele sofre um controle de jornada ainda maior do que o trabalhador tradicional, porque ele está sendo fiscalizado através dos meios tecnológicos, acessando o sistema, sabendo exatamente se ele está logado, enfim. Existem várias formas de ter um controle da jornada do teletrabalhador, mas o legislador, com a reforma trabalhista, fixou que esses são mais dentre esses que eu falei, que estariam fora do controle de jornada. Então, não estariam submetidos a controle e, por consequência, não receberiam horas extras.